Você está gravando? Ok. Pode falar. Bom, aqui a ideia é a Professor, gente se trabalhar. possível, amplia. Foi, Possível, Bento? amplia. Possível, amplia a tela. Vai. Não tá no modo Aí, aí. apresentação, prof. Aí, pronto. Assim? Pronto. Isso. Isso. Pronto. Isso. Então, a ideia na realidade, dessa apresentação, parte da formulação do GT, do GT da Câmara, que, entre outras questões, colocou a importância de se respeitar a Lei Complementar 160. Então, aqui está transcrito, né? Convalidado, o Grupo de Trabalho recomenda que os benefícios fiscais do ICMS convalidados até 2032 pela Lei Complementar 160, 7 de agosto de 17, sejam respeitados e o substitutivo defina, após discussão com os governos federal e estaduais, a formatação necessária para o cumprimento dessa diretriz. Ou seja, é bem amplo e só diz que a diretriz é para respeitar a Lei Complementar 160. Nós começamos a conversar um pouco com os nossos grupos de trabalho aqui no GT e o objetivo aqui dessa apresentação é ampliar essa conversa aqui com os samurais, né? E na discussão foi ficando cada vez mais claro que a Lei Complementar 160, ela definiu prazos, definiu período de fruição e definiu, inclusive, um phase-out para extinguir esses benefícios. E o interessante é que, nessa nossa conversa, apareceu uma formulação de que os benefícios e os benefícios fiscais, os subsídios, essa coisa toda, nós teríamos basicamente três tipos. Aqueles que eram válidos, que eram lícitos antes da 160, aqueles que foram convalidados porque eram ilícitos e foram convalidados pela 160, e há um conjunto de outros benefícios que foram dados, estão colocados aí. Mas a diretriz só fala da 160, não fala do outro conjunto ou do conjunto maior de benefícios fiscais. Nós passamos a entender que a diretriz seria olhar para a 160, os prazos da 160, e entender que todos os outros benefícios poderiam ser extintos na medida em que os impostos do ICMS, principalmente, fossem extintos. Uma vez extinto o ICMS, estaria extinto também os benefícios decorrentes. Aqui o artigo 3º da 160, que vai, não vou ler isso aqui, não, mas só para chamar a atenção de que o artigo 3º diz que o período de fruição dos benefícios convalidados não pode ultrapassar 31 de dezembro do 15º ano. Então, entendendo que essa lei de 2017, que os benefícios foram convalidados a partir de 1º de janeiro de 2018, 15 anos, temos 31 de dezembro de 2032. Então, esse é o período final de fruição que essa lei convalidou e marcou claramente o período de validade. Além disso, no parágrafo 2º, cria-se um outro ordenamento, uma outra direção, dizer que, a partir de janeiro, 1º de janeiro do 12º ano, posterior à produção dos efeitos, vamos ver, que eu estou estimando também do 1º de janeiro de 2018, deveria se observar uma redução de 20% ao ano em relação ao dia de fruição. Portanto, 2012 teria 20%, 13, 40, 14, 60, 15, 80 e no ano seguinte zero, né? Se extinguiria. Então, esses dois comandos, a fruição vai até 31 de dezembro de 32 e a partir de
do 12º ano começa a decair, de tal forma que, no final de 31 de dezembro de 32, termina os incentivos. Então, quando diz que é preciso atender a 160, nós ficamos pensando como é que faz isso. Nós fizemos um trabalho aqui no GT Operacional com a Zona Franca e a gente conseguiu levantar quais eram exatamente os benefícios, discutimos com o pessoal especializado e tal, e chegamos a construir, então, um modelo onde é possível atender a diretiva de manter a competitividade da Zona Franca, do polo industrial. Mas aqui é praticamente impossível, dado a diversidade de benefícios existente nos 26 estados no GDF. Então, E a falta praticamente de impossível. transparência, né, professor? Exatamente, e não tem. Nós olhamos o material do Concefaz, o site e tal, em nenhum lugar tem o repositório, embora seja uma das condições do funcionamento desses benefícios que eles sejam depositados no Concefaz. Mas parece que há uma diretiva dos estados de não publicizar esses benefícios. Então, como não dá para construir um modelo, nós pensamos em termos genéricos, conceituais, né? Então, para isso, a ideia que a gente tentou trabalhar é o emparelhamento, né, entre o phase-out phase-out da Lei Complementar 160 e o phase-out que vai ser necessário na transição do ICMS para o IBS. Então, nós fizemos duas hipóteses aqui, só para debater. Pode ter várias, H3, H4, H5. Aqui tem H1 e H2. No H1, o que a gente está trabalhando? Estamos trabalhando com um cronograma tentativo, é claro que tudo pode acontecer, mas o que é mais provável é que a gente tenha a aprovação da PEC 45 agora em 23 e a aprovação da Lei Complementar em 24. Então, com isso, entendendo que a diretiva do GT é de ter um único imposto, com o mesmo sujeito passivo, o mesmo modelo de funcionamento, etc., etc., a mesma lei complementar, e só depois a gestão que seria dual, né? Teria a gestão federal e uma gestão subnacional ou nacional. Aí tem que acertar qual é o nome mais bonitinho. Então, 23 e 24, aprovação da PEC e aprovação da lei complementar, e a partir daí a gente teria um funcionamento já diferenciando os dois modelos, né? No federal, a gente teria a regulamentação e construção do sistema e 25, isso aqui é uma estimativa nossa, né? Pode ser 26, enfim. Mas a gente imagina que um ano seja suficiente. E aí o modelo federal, o IBS federal, teria um ano de teste. Tá no nosso modelo de transição original, era ter 2 anos com a alíquota de 1% do IBS nacional. Eu acho que seria saudável também que o IBS federal tivesse um teste, até para definir com clareza qual é a alíquota desse imposto, né? Então, 1% em 26 e 27, e em 28 teria a extinção, já que há uma definição nas diretrizes do relatório de que o PIS/COFINS teria uma transição mais rápida. Então, 28 extinguiria. Do lado do subnacional, a gente imagina que precisaria de mais 2 ou 3 anos para realmente montar toda a parafernália que a gente tem que construir, o Conselho Federativo, regulamento, o sistema informatizado, para dar conta do modelo de não cumulatividade do tributo. Então, 3 anos seria o suficiente. E aí, aproveitaria, inclusive, o último ano para ter
clareza do imposto a ser colocado, porque aproveitaria as informações do teste de 1%, já que o imposto é bem parecido, né? Ou seria a mesma lei complementar, mesmo efeito passivo, mesmo fato gerador, então teria o mesmo potencial de arrecadação. Então, o último ano aqui aproveitaria os 2 anos de teste do governo federal, de forma que, a partir de 28, começaria a transição. Então, um quinto em 28, 2 em 29 e 32 nós teríamos 0 a 0, já não teríamos mais nenhum, nenhum remanescente, né, do ICMS. Bom, se este cronograma fosse adotado, né, se a gente conseguisse cumprir esse cronograma, qual que seria a consequência com relação aos benefícios da Lei 160? Então, aqui tem as colunas, esse gráfico, as colunas são os benefícios da Lei 160, estamos trabalhando com 100% dos benefícios, seja lá o que for isso, né? E pelo cronograma da 160, cairia 20% em 29, 40% em 2030, 60% em 31, 80% em 32, em 33 acabaria, não teríamos mais a lei complementar, não teria mais benefício algum. O que acontece com o ICMS? Se o ICMS começa a cair em 2028, seguindo a linha da 110, que é 20% ao ano, então nós teríamos uma redução do ICMS de 20% das alíquotas do ICMS. Se houvesse em 28 a redução de alíquota do ICMS em 20%, todos os benefícios também perderiam potência de 20%. Isso traria a necessidade de haver alguma recomposição, e essa faixa cinza, alguma recomposição dos benefícios da Lei Complementar 160. Então, você teria que dar aqui um complemento de 20% desses benefícios, seja lá o que significa isso, né? No ano seguinte, em 29, nós teríamos a redução do benefício em 20% pela Lei Complementar 160. Mas o ICMS já teria caído 40%. Bom, então precisa recompor 20%. E assim sucessivamente, até 2032, né, que a gente precisaria recompor os 20%. Então, isso daria uma medida do respeito da transição da Lei Complementar 160. Mas nós podemos fazer outro cronograma, fazer outra hipótese. Aí fizemos aqui o cronograma 2. Até 27, tudo igual, nós poderíamos trabalhar o 2028 com mais, escorregar um ano aqui, fazendo um período de teste de 1% ou coisa dessa natureza, e a partir de 29, nós teríamos a redução de 20% pela implantação do IBS subnacional. Então, 20%, ele entraria com 20% em 29, 40, 60, 80, em 32. Portanto, estaria em linha com o cronograma da 160, como pode ser visto aqui. Então, neste caso, a gente levaria a redução do ICMS de 20% para 29%, casado com a redução dos benefícios de 20%. Então, sucessivamente, com apenas escorregar um ano, seria possível ter respeitado a 160 sem nenhum problema de precisar calcular, recalcular e descobrir qual seria esse montante e o modelo de compensação dos benefícios. Eu acho que isso aqui resolveria. Agora, é importante a gente pensar que aqui nós temos custos opostos. Com esse cronograma, a gente respeita integralmente a 160. Pronto, não tem que fazer nada.
mas a gente teria que escorregar um ano a mais na transição. Pode ficar pensando que a gente poderia respeitar a 160, mas num acordo geral, reduzir, antecipar um ano o phase-out. Então, ao invés de ser no 12º ano, é, isso aqui é uma lei complementar, é só mudar. Nós estamos fazendo N lei complementar, estamos fazendo uma Constituição. Você pode imaginar a negociação política de antecipar o fim da fruição para o 14º ano e começar o phase-out no 11º ano. É outra ideia, seria uma H3, e pode ter N outros Hs. Era isso. Obrigado. Obrigado, Nelson, pela apresentação. Eu vou parar